Estamos em abril. Vou-vos falar de um livro cujo título é Salgueiro Maia, o Homem do Tanque da Liberdade. O texto é de José Jorge Letria e as ilustrações de António Jorge Gonçalves. Este livro conta a história deste capitão de Abril que no dia 25 de Abril partiu de Santarém para pôr fim à ditadura. Salgueiro Maia nasceu no dia 1 de julho de 1944, na Vila Alentejana de Castelo de Vide. Filho de um trabalhador ferroviário, cresceu a ouvir falar da vida difícil de quem trabalhava nos comboios que percorriam Portugal de norte a sul. Quis o destino que fosse um menino triste, porque desde muito cedo foi marcado pelo sofrimento. No dia em que completou 4 anos de idade, veio a Lisboa com os seus pais para visitar o Jardim Zoológico. O sonho de todos os meninos da sua idade. Mas o sonho transformou-se num pesadelo, quando de repente um autocarro atropelou seus pais. O pai salvou-se, mas a mãe partiu para nunca mais voltar. Seu pai volta a casar-se e o menino ganha uma nova mãe, a quem sempre chamará apenas madrinha. Quem se lembra dele nesse tempo descreve-o como um rapaz tímido, generoso e direto. Numa idade em que ninguém sabe ainda o que quer ser, ele já dá como certo que quer ser militar. Em julho de 1971, embarca para a Guiné com mais 150 homens. É um oficial e vai fazer a guerra. Uma guerra que acabará por descobrir que é injusta e que, por ser injusta, não deve demorar muito mais tempo. Há um país inteiro que sofre por ver morrer seus filhos longe de casa. Há de chegar a noite em que será finalmente tempo de impor a paz. Essa noite chega a 25 de abril de 1974, com o dia ainda a dormir profundamente nos lençóis da madrugada. O capitão parte de Santarém comandando a sua coluna de blindados, para obrigar a render aqueles que roubaram a voz e a alegria de um povo inteiro, amordaçado pelo medo e pela mágoa. Durante a viagem lenta e tensa rumo a Lisboa, o silêncio é de chumbo entre os militares. Pela memória passam-lhe velozes, como num filme, os momentos de alegria e os de tristeza. Horas como essas são únicas. Ele sabe que naquela noite está a fazer-se história. Enquanto deixa a Avenida da Liberdade a caminho do Rossio e depois do Terreiro do Paço, vê gente que caminha em plena madrugada rumo aos locais de trabalho. Em 2 locais da cidade se decidirá o futuro desta ação militar e do próprio país. O Terreiro do Paço, onde chegam pouco depois das 6 horas da manhã e onde vão encontrar forças fiéis ao regime, e o Largo do Carmo, onde se encontrava refugiado no quartel da GNR o primeiro-ministro Marcelo Caetano. O capitão estava exausto, mas determinado a não ceder até que o regime se rendesse. E ele acabou por se render. Foi então que Salgueiro Maia se recordou da canção de José Afonso, que ouvira na rádio Renascença pouco depois da meia-noite, e repetiu baixinho: Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. E já era o povo quem mais ordenava, espalhando-se pelos largos, pelos becos, por todos os lugares onde estavam os capitães da liberdade. Nas suas mãos, em vez de armas, trazia cravos vermelhos, transformando as metralhadoras e as espingardas em bandeiras de esperança. Era essa a nossa grandeza. De outros países chegavam jornalistas para darem notícias sobre a derrota da ditadura, mas ainda era cedo. Faltava ainda cumprir uma parte da missão, conseguir abrir as portas das prisões. E não tardaram em abrir-se as portas das prisões de Caxias e de Peniche. Em Paris e noutras capitais, os jovens exilados ouviam com entusiasmo as notícias que chegavam da sua pátria, nas rádios e televisões. Alguns começavam a fazer as malas para voltarem a Portugal, mal fossem restabelecidas as ligações aéreas para Lisboa. Finalmente, o capitão voltou para casa. Mais tarde foi destacado para Santa Margarida. Num abril triunfou e num abril partiu. A 3 de abril de 1992 veio a falecer, sendo sepultado na terra onde nasceu, Castelo de Vide.